Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a medida provisória 961 de 2020, ela acabou de ser publicada e ela basicamente amplia os limites de dispensa de licitação, amplia a aplicação do regime diferenciado de contratações públicas e permite uma inversão dos estágios da despesa pública para permitir a realização de pagamentos antecipados no âmbito de licitações e contratos administrativos. Eu vou falar nesse vídeo sobre o que a MP fez. E vou conversar também um pouquinho com vocês sobre se isso é ou não é relevante para concursos públicos, quais concursos que podem cobrar essa situação, além do âmbito de aplicação da MP 961, porque tem alguns temas que exigem uma certa discussão. Vamos lá, primeiramente, o que a MP 961 faz? A MP 961 ela faz três coisas. Primeiro, ela amplia o limite de dispensa de licitação. Essa ampliação do limite de dispensa e também as outras duas situações, elas serão válidas durante o período de calamidade pública, né? Aquele período de calamidade pública que foi decretado pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Esse decreto legislativo ele tem previsão de vigência até 31 de dezembro desse ano. Então, em tese, essa medida provisória, até se ela for convertida em lei, logicamente, ela terá uma validade até o final deste ano. Então, tudo que ela faz aqui, na teoria, só vai valer até o final desse ano. Por que eu digo na teoria? Porque nós já vimos várias normas temporárias, né, que acabam depois se prorrogando para outras situações. Então, quem sabe isso possa até acontecer. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. Primeira situação, ela aumenta o limite de dispensa de licitação. Lá na lei de licitações, nós temos aqueles limites de 15 mil e 8 mil, que foram atualizados pelo decreto 9.412, então hoje é de R$ 33 mil reais e R$ 17,6 mil reais, conforme se trate de obras, serviços de engenharia ou compras e demais serviços. Mas a MP coloca esses limites em 100 mil e 50 mil reais. Né? Fica muito mais fácil, né? Porque são dois valores redondos. Então, 100 mil reais para obras e serviços de engenharia, 50 mil reais para compras e demais serviços. Duas observações. Primeira observação é que esses limites são os mesmos previstos na Lei 13.303 para as empresas estatais. Segunda observação, não mexeu nas modalidades de licitação, só mexeu no limite de dispensa de licitação, 100 mil e 50 mil reais, respectivamente. Segura que nós vamos falar em mais detalhes sobre o período de aplicação e sobre as situações de aplicação no final desse vídeo. Então você tem que acompanhar esse vídeo aqui até o final. Segunda situação, a MP permite a inversão do estágio da despesa pública, né, permitindo o que a gente chama de antecipação do pagamento da despesa. A regra é sempre você ter o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, o que isso quer dizer? A administração vai comprar um celular. Ela vai lá e faz o empenho, que é a reserva de dotação, né, reserva de parcela do orçamento, dizendo, eu estou reservando esse dinheirinho aqui, essa dotação orçamentária, para fazer o pagamento desse celular. A pessoa entrega, o fornecedor entrega o celular com a nota fiscal, o produto é recebido, é realizada a liquidação. Liquidação é atestar que eu recebi aquilo conforme prevê a minha nota de empenho, o meu contrato administrativo. Uma vez recebido, vai para o setor de pagamento processar o pagamento. Então, por isso que é empenho, liquidação e pagamento. Veja que a ordem normal da despesa pública sempre prevê que o pagamento é a última etapa. Então, primeiro o fornecedor entrega e depois eu pago. Então, na teoria, a administração pública, pelo menos na regra, não pode fazer pagamentos antecipados. Você, se quiser comprar alguma coisa, você pode combinar um pagamento antecipado. A administração, como regra, não. Ela pede o produto é entregue e depois ela paga. A MP 961 passa a permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, a administração quer comprar determinado equipamento para ser utilizado no combate à pandemia. Nós vamos ver daqui a pouco que nem precisa ser específico para a pandemia. Daqui a pouco eu vou conversar sobre isso. Ela pode chegar e combinar com o fornecedor. Eu vou te pagar antecipado. Aí ela já paga e só depois recebe o produto. Isso a MP está permitindo acontecer. Esse aqui é o ponto com certeza mais polêmico de toda a medida provisória e fica uma série de cuidados que deverão ser adotados pela administração pública. Então, para realizar essa inversão, tem que ter previsão no edital ou então no instrumento que realizar a contratação direta
E a administração pública tem que colocar lá uma previsão de que haverá necessidade de realizar a devolução integral do dinheiro caso o objeto não seja prestado. É até engraçado, né? Porque mesmo se não houvesse essa previsão, isso aqui seria o lógico. Eu pago, você não presta, você tem que me devolver o dinheiro. Além disso, a MP prevê uma série de regras em que a administração poderá, ou seja, é discricionário, ela poderá adotar para tentar mitigar, ou seja, tentar diminuir o risco de ela pagar e não receber o produto, porque isso pode vir a acontecer. Quando você vai comprar alguma coisa de alguém, você sempre tenta se precaver se você vai pagar antecipado para não correr o risco de depois levar um golpe, né? Então a administração pública também poderá adotar algumas medidas. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Primeira coisa que a administração pode fazer, pedir a comprovação ou execução de parte ou de etapa inicial do objeto para só depois realizar a antecipação do valor restante. Como assim, professor? Vamos supor que eu vou comprar 10 mil aparelhos de celular. Só que ao invés de pagar os 10 mil antecipados, a administração pega e fala assim, ó, ao invés de eu pagar esses 10 mil antecipados, eu quero que você me entregue pelo menos 500 unidades, para eu ter certeza que você realmente entrega, e aí depois eu pago o restante antecipado. Então pode fazer esse tipo de situação. Além disso, a garantia contratual, que lá na lei de licitações é de 5% como regra o limite, né, de até 5%, podendo ser de até 10% quando for de alta complexidade, aquelas coisas todas. Aqui, a administração pode aumentar para até 30% do valor do objeto do contrato. Então, o valor da garantia contratual também pode subir. A administração também pode exigir outras medidas, né? A lei coloca a emissão de título de crédito pelo contratado. O título de crédito é quase como se fosse também uma garantia. O acompanhamento da mercadoria em qualquer momento do transporte por representante da administração. É igual assim, comprou um produto, o produto é importado, eu quero saber se você já encomendou com o fornecedor, eu quero saber se esse produto já foi despachado no porto, se já está vindo para o Brasil, você faz um acompanhamento. É igual você comprar um produto na internet, você também fica acompanhando para verificar se ele está vindo. E a administração também pode exigir a certificação do produto ou do fornecedor, né? A lei não define o que seria essa certificação, mas eu imagino que seja, por exemplo, uma certificação de qualidade, até para a administração ter a certeza de que esse é um fornecedor que de fato vai cumprir com as suas obrigações. Professor, mas a MP, cria alguma condição para fazer esse pagamento antecipado? Por que a administração faria o pagamento antecipado? A MP fala o seguinte: o pagamento antecipado da despesa, ele depende da comprovação de pelo menos um desses requisitos. Né? São 2 requisitos, ou um ou outro. Primeiro, que represente uma condição indispensável para obter o bem ou para assegurar a prestação do serviço. Né? Eu vou trazer um exemplo, eu nem queria trazer esse exemplo porque ele é meio complicado, nós até vimos uns casos recentes aí meio complicados sobre essa situação, mas seria mais ou menos o seguinte, a gente precisa comprar aqui respiradores. Só que está difícil comprar respirador no mercado. Então a administração vai lá e combina com o fornecedor o seguinte, olha, eu vou te pagar antecipado para que você possa realizar a aquisição desses fornecedores no mercado e aí você tem que me fornecer isso, né? Num período talvez como o que a gente está vivendo, isso pode ser até realmente uma condição para que alguém consiga te fornecer. Porque imagina o fornecedor ter que comprar, te fornecer e só depois receber. Então pode ser essa a primeira situação. Então essa é uma das situações. Ser uma condição indispensável para que efetivamente seja realizada a aquisição. Ou propicie uma significativa economia de recursos. Seria um segundo requisito. É ou um ou outro. Ou ser uma condição indispensável ou propiciar aqui uma economia significativa de recursos. Último ponto sobre a antecipação da despesa. É vedada a antecipação de despesa, o pagamento antecipado pela administração pública, na hipótese de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Eu penso aqui como exemplo os contratos de segurança, né, de segurança privada, de vigilância, em que você fornece aquela mão de obra que faz a vigilância dos órgãos públicos. Isso aqui é um contrato de fornecimento de dedicação exclusiva de mão de obra. Você fornece a mão de obra que realiza a vigilância. Nesse tipo de contrato
é vedado o pagamento antecipado da despesa. Resumindo então, segundo ponto da MP, pagamento antecipado da despesa exige uma série de requisitos, permite que sejam adotadas algumas cautelas e veda a utilização desse pagamento antecipado quando for um regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Terceiro ponto da medida provisória, ampliação da utilização do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. O que é o RDC? O RDC foi um regime licitatório específico que foi criado para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos, né? E para os eventos afins. Acontece que logo depois que o RDC foi editado, passou a vir um monte de outras normas e foi ampliando a utilização do RDC, né? O RDC, que era só para aqueles eventos, hoje se aplica a um monte de casos, né? Tem várias situações que permitem o RDC. PAC, SUS, sistemas de educação, sistemas previsionais e mais um monte de outras coisas, mobilidade urbana e por aí vai. Só que não é tudo, apesar de ser um monte de situações, não era tudo que permitia o RDC. A partir de agora, tudo permite a utilização do RDC. A medida provisória ela fala, né, que ficam autorizados a administração pública de todos os entes federativos, de todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, a aplicação do regime diferenciado de contratações públicas para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. Ou seja, a partir de agora, para tudo, basicamente, né? Basicamente tudo. Talvez alguém discuta o alcance de obra, serviço, compra, alienações e locações, mas eu diria que é tudo ou basicamente tudo, a partir de agora, permite a utilização do regime diferenciado de contratações públicas. Isso durante o período da calamidade pública. Lá no nosso artigo eu falei que é como se agora nós tivéssemos dois regimes de licitação amplos, tanto a Lei 8666, quanto o RDC. Na prática, o gestor poderá escolher um desses dois durante o período da pandemia, tá? Superados os três casos, agora vê o ponto que talvez seja um pouco polêmico. Qual que é a abrangência da MP 961 de 2020? Eu estou perguntando, é só para combater a epidemia, a pandemia, ou é para tudo? No meu ponto de vista, é para tudo, e conversando com colegas que trabalham comigo aqui no Estratégia, eles também concordam com esse meu ponto de vista. Falei com o professor Antônio Daudi, falei com o professor Túlio Lages. E o que acontece? Nós observamos que o seguinte, primeiro, a MP 961 não diz que é para o combate à pandemia. Ela diz que é para utilização durante o período da calamidade pública, mas não disse que é para utilizar no combate à pandemia. Então, de certa forma, ela não restringe, então ela permite a sua utilização, seja para o combate à pandemia, seja para outras finalidades. Então, por exemplo, eu quero adquirir computadores para um órgão público durante o período da pandemia. Não é para combater a pandemia, mas é uma situação. Ah, professor, mas por que isso? Olha, pessoal, a pandemia ela afetou toda a administração pública e todo o setor privado também. Então, às vezes, nós precisamos desburocratizar um pouquinho, pelo menos durante esse período, para tentar agilizar as coisas, ainda que não seja diretamente ligado ao combate ao coronavírus. Segundo ponto, que é o principal ponto, no meu ponto de vista, para permitir essa interpretação ampla da MP 961. Foi editada uma outra medida provisória, há mais ou menos um mês, que é a 926, e essa medida provisória, ela criou uma dispensa de licitação específica para o combate à pandemia. E naquela dispensa não tem limite de valor, né? Não tem aquele limite de 50 a 100 mil, não, é qualquer valor. Por que que você cria uma medida provisória com valor se você já tem uma medida provisória ampla sem valor específica para o Covid? É justamente por quê? Porque a MP 961 não é só para o combate ao coronavírus. Então, justo isso nos leva a essa interpretação. Senão, seria um texto vazio da MP 961, né? Aquele aumento do limite de dispensa não teria nenhum sentido se a própria situação do combate ao coronavírus já permitiria a dispensa independente do valor. Então, por isso que nós acreditamos de fato que a MP 961 é para qualquer contratação. Então, não é a finalidade, mas sim o período de duração que é ligado à calamidade pública que vai, em tese, até 31 de dezembro desse ano. Último ponto do nosso vídeo, né, que já está bastante extenso, mas agora um último ponto é para falar o seguinte: professor, eu tenho que me preocupar com essa medida provisória
para o meu concurso público, eu vou fazer a prova XYZ. Cai na prova XYZ? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira recomendação que eu passo para vocês é, em qualquer caso, nunca estude a priori, né, de imediato, uma medida provisória. Por quê? Porque essa medida provisória vai tramitar no Congresso. Ela corre dois riscos: sofrer uma mudança significativa ou dois, perder a vigência por não ter sido aprovada. Então, espera. Se você pode esperar, se o seu edital não saiu agora e tal, você pode esperar? Espera. Não saia correndo estudar ela. Deixa ela de molho. Se ela for convertida em lei, aí nós temos que nos preocupar com ela. Se ela não for convertida, já era. Segundo ponto, o edital do seu concurso público já foi publicado? Foi publicado antes de 7 de maio. Deixa eu até conferir, né, exatamente a data de vigência da MP. A MP ela é de 6 de maio de 2020, mas ela foi publicada em 7 de maio de 2020. E ela vai dizer lá no final que a medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Então ela entra em vigor a partir de 7 de maio de 2020. Então, se o seu edital é anterior a 7 de maio, essa medida provisória, a priori, não pode cair no seu concurso público, exceto se houver alguma republicação do edital, por exemplo. Então, essa medida provisória não cai no seu concurso se o seu edital já foi publicado. Professor, o edital do meu concurso está suspenso, né, por causa do coronavírus. Não cai, porque o seu edital já foi publicado, exceto se houver uma republicação do conteúdo programático, aí ela poderia ser cobrada. Terceiro e último ponto. É aquela situação em que, durante a vigência da MP 961, ou seja, entre a publicação dela e até ela perder a vigência ou ser convertida em lei, se o seu edital sai nesse período, que pode acontecer, se ele sai nesse período, aí você tem que observar duas coisas. Primeira coisa, a MP, o conteúdo da MP aparece no conteúdo programático do seu concurso? Se aparece, é óbvio que ela poderá ser cobrada na sua prova. Ela não aparece no conteúdo programático. Aí eu vou dizer para vocês, se ela não aparecer, é muito provável que ela não seja exigida. Por quê? Porque ela não alterou a redação da lei de licitações. Como ela é uma norma temporária, ela só criou uma situação que está ao lado da lei de licitações, mas não alterou a lei 8666, nem o RDC. Então, a priori, nesse tipo de situação em que a MP não aparece no edital do seu concurso público, a princípio ela não será cobrada. Eles vão focar na lei de licitações e no RDC de forma expressa. Mesmo assim, nesse último caso, você tem que ficar atento ao enunciado da sua questão, para numa dessa verificar se você consegue entender o que o avaliador está querendo. Se ele está querendo a redação da MP ou não. Às vezes a gente consegue extrair isso do próprio enunciado da questão. Resumindo então, deixe para estudar depois, se possível. Segundo, se o seu edital já saiu, não deve cair. Terceiro, se o seu edital sair durante a vigência da MP, aí você tem que olhar o conteúdo programático ou analisar o enunciado da sua questão. Galera, com isso eu termino esse vídeo. Nós ficamos aqui quase 20 minutos, mas é um tema muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, né? Se inscreva aqui no nosso canal e deixe também o seu comentário, que vai ajudar muito a gente nessa medida. Pessoal, também deixe os comentários, mas vamos evitar comentários de conteúdo meramente político, né, de ficar discutindo isso, aquilo outro. O nosso foco aqui é o conteúdo, é entender a norma para conseguir uma boa aprovação em concurso público. Um grande abraço.